Hola chicas, yo soy la profesora Olga Gutiérrez y esta es nuestra clase de español dentro do programa Fique em Casa Aprendendo. Vamos lá? Nos tuteamos. Este es el título de nuestra clase de hoje. Na aula passada, vamos fazer um pequeno resumo. A gente aprendeu como cumprimentar, como se despedir e fazer uma apresentação pessoal. Nessa aula, a gente viu as 6 pessoas gramaticais, 3 do singular e 3 do plural, e a professora falou para vocês de um pronomezinho especial que tem na língua castelhana, que é usted e ustedes. Nessa aula de hoje, a gente vai entender por que existem esses pronomes e o que eles significam, como eles são usados. E basicamente é o seguinte: em espanhol nós temos 2 formas de tratamento, tu e usted. Tu é uma maneira mais informal de conversar, é como tu do português, e usted seria como tratar a pessoa por o senhor ou a senhora. Então, o título da nossa classe, Nos tuteamos, a tradução disso significa: a gente pode se tratar por tu. Tutear é um verbo em espanhol que significa tratar por tu. Se algum de vocês continuar estudando e mais na frente for fazer um exame de proficiência na língua espanhola, certamente, quando chegar na hora da prova oral, o examinador vai perguntar isso para vocês. Podemos tutear-nos? Puedo tutear-te? O que ele está te perguntando? Se ele pode te tratar por tu. E você que está assistindo essa aula já vai saber responder com certeza essa pergunta, que muita gente cai no exame nessa perguntinha logo no início da prova oral. Mas vamos voltar aqui para a nossa aula. Nos tuteamos, podemos nos tratar por tu, é um permisso, é uma permissão para que a gente possa ter uma conversa mais informal. Sobre tudo isso a gente vai ver na aula de hoje. Tratar por tu, tratar por usted. Funções comunicativas, tratamento formal e informal em situações de interação social. Em que situações da vida cotidiana a gente deve usar o tratamento formal e em que situações o tratamento informal? A gente vai ver tudo isso na aula de hoje, especialmente dedicada a formas de tratamento. E o apoio gramatical que nós vamos ter para entender essas situações comunicativas vão ser os pronomes de tratamento formal e informal, que eu já adianto para vocês. Informal, tu. E em alguns países da América Latina, como Argentina, Uruguai e outras localidades, também existe o pronome vos, que substitui o tu. E o tratamento formal, o usted, que significa o senhor, a senhora, e o seu plural, ustedes, que tem uma variação também geográfica que a gente vai ver durante a aula. Vamos lá. A primeira coisa que eu quero pedir para vocês que a gente se concentre nessa imagem aqui, certo? E eu gostaria, se der para fechar a câmera, não sei se dá, que vocês se concentrassem na primeira imagem, certo? O que a gente observa nessa primeira imagem? Tratamento formal e informal em situações de interação social. Em que situação existe uma relação formal ou informal entre os personagens? Por favor, observem bem essas 2 imagens. Vamos nos concentrar aqui na primeira. O que nós temos aqui? Que lugar é esse? Provavelmente é um escritório, né? É uma empresa, é um ambiente de negócios. Vamos observar como as pessoas estão vestidas. Vejam que elas estão vestidas de uma forma mais profissional. O senhor leva gravata, as senhoras estão vestidas com o traje, com a sainha, uma maneira de se vestir mais formal. Observem como eles se cumprimentam. Estão dando beijinho, estão se abraçando? Não, estão mantendo uma certa distância, se cumprimentando com as mãos. A idade dessas pessoas são crianças, são jovens, são pessoas mais velhas, pessoas que já estão no mercado de trabalho.
Com isso, o que a gente pode deduzir? A situação, a relação entre essas pessoas é formal ou informal? Resposta? Exatamente. Aqui nós temos um exemplo de uma situação formal. Então, a linguagem que a gente vai ter que utilizar numa situação como essas também tem que corresponder à formalidade da situação. Isso é que é muito importante nessa questão do tratamento formal e informal em castelhano, que se usa muito e que se observa muito. E se eu quero ser fluente e me comunicar adequadamente na língua, é muito importante que eu tenha conhecimento e que eu saiba usar adequadamente os pronomes de tratamento de formalidade e de informalidade, certo? Vamos agora à segunda imagem. Na segunda imagem, o que a gente observa? Onde eles estão? Eles estão na rua, certo? Eles estão ao ar livre. Essas pessoas são mais velhas ou são mais jovens? São jovens. São adolescentes, provavelmente são amigos. Observemos também a maneira como eles estão vestidos. Parece que eles estão indo para alguma solenidade, para algum evento formal, ou eles estão mais à vontade na maneira de se vestir? E como eles se cumprimentam? De uma maneira descontraída, com um aceno de mão. Então, o que a gente pode deduzir? A figura 2 é uma situação de relação formal ou informal? Resposta? Exatamente. Aqui nós temos um exemplo de uma relação informal entre as pessoas. Então, a maneira como eu vou me dirigir a essas pessoas vai ser diferente da maneira como essas pessoas vão se dirigir umas às outras. Aqui nós temos, repetindo e revisando, aqui nós temos uma situação de formalidade e na figura número 2 nós temos uma relação de informalidade. Queda claro? Formal, mais educado, mais distante, com mais reserva. Informal, mais descontraído, entre amigos, uma relação mais próxima. Vamos adelante. Então, agora vamos ver na hora de falar, na hora de usar os pronomes e na hora de conjugar os verbos, como é que eu estabeleço essa relação de formalidade e de informalidade usando a língua castelhana. Para isso, a gente vai ter que prestar atenção nos pronomes de tratamento formal e informal, ¿vale? ¿Cuáles son estos pronombres de tratamiento? Vamos a ver. Tengo informal, yo tengo el tú e tengo el vós. Professora, qual é a diferença entre tu e vós? Em realidade, não existe, comunicativamente, não existe uma diferença. Tu e vós é como se fosse tu. São pronomes de tratamento de segunda pessoa e são pronomes de tratamento informal. A diferença está na região geográfica. O espanhol, não sei se você sabe, mas acredito que muitos devem saber, é uma língua falada em 21 países diferentes do globo terrestre. E é óbvio que em cada país desses se desenvolveu uma maneira particular de utilizar a língua. É que nem a nossa língua portuguesa, que veio lá de Portugal, mas nós brasileiros temos uma maneira de falar bastante diferente da maneira dos portugueses falarem. É a mesma língua? É a mesma língua. Mas nós temos também os nossos pronomes de tratamento que em Portugal não tem, como por exemplo o você. Né? O você é nosso, daqui do Brasil. E bem assim é o vós. O vós é um pronome de tratamento informal, que é típico de alguns países da América Latina. Que países são esses, professora? A Argentina, o Uruguai e algumas comunidades rioplatenses. O que é uma comunidade rioplatense? É uma comunidade, uma localidade que está próxima do Rio de la Plata, do Rio da Prata. Esse é um rio que tem no sul da América Latina, que banha a Argentina, banha o Uruguai e banha outras localidades. Por onde passa o Rio de la Plata, por alguma razão geográfica, cultural, se desenvolveu esse pronome de tratamento vós. Sim?
Tu e vos, então, são pronomes de tratamento informais. E aqui nós temos o usted. Usted, em qualquer lugar do mundo, gente, em qualquer país hispanohablante, usted sempre vai ser um pronome de tratamento formal. Usted significa você? Não, 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 não. Usted significa o senhor ou a senhora. Muito cuidado, que tem aluno que confunde usted com você. Você também é um pronome de tratamento informal nosso daqui do Brasil. Usted é formalíssimo. O senhor ou a senhora, ou cavalheiro, senhorita, isso é usted. Vale? Onde se usa usted? Em qualquer país hispanohablante. Agora vamos aqui, isso nós estamos no singular. Usted é formal na Espanha, é formal na Hispanoamérica, na Argentina, no Uruguai, em qualquer lugar do mundo. Usted é um pronome de tratamento formal, certo? Agora vamos para as pessoas, os pronomes de tratamento do plural, quando eu estou me dirigindo a mais de uma pessoa. Tu, eu estou falando com uma pessoa só. Tu, ou vós, ou usted, o senhor ou a senhora. Agora nós vamos para os pronomes de plural, quando eu falo com mais de uma pessoa. E aí nós temos o vosotros e temos o ustedes. Qual é a diferença? Outra dica, muito cuidado, que o brasileiro confunde vosotros com o vós, que a gente estuda na nossa gramática, que é um pronome de tratamento formal, soa formal para nós, brasileiros, e a gente nem usa mais, não é isso? Alguém anda por aí falando vós? Não, a gente tá lá, o vós está lá no livrinho da gramática e normalmente é só aí que a gente encontra com ele. O vosotros é um tratamento, um pronome de tratamento informal. Mas o que acontece com ele? Ele só é utilizado na Espanha. E ele é totalmente utilizado na Espanha. Quando na Espanha você quer dizer vocês, em espanhol você vai dizer vosotros. Como estáis, vosotros? Como é que vocês estão? Como estáis, vosotros? Pronome de tratamento informal. O que acontece com ele? Que ele só é usado na Espanha. O vosotros, eu costumo dizer para os meus alunos na aula, quando as caravelas vieram, tanto o vosotros como o vós, nosso da gramática portuguesa, caíram da caravela no mar e voltaram para lá, para o continente europeu, nadando. Não chegaram até a América Latina. Então, aqui eles não são usados, certo? Vosotros não se utiliza. Probablemente se aprende en las gramáticas, pero no se utiliza en el lenguaje oral en Hispanoamérica, na América hispano-falante, na América Latina. Professora, mas se vosotros significa vocês, e na América Latina não se fala vosotros, como é que o latino-americano diz vocês? Como se diz vocês em espanhol latino-americano? Se dice ustedes. Mas, professora, ustedes não é formal? Na América Latina, ustedes tem significado tanto formal como informal. Como é que a gente vai saber se na hora que você diz ustedes, você está dizendo os senhores ou você está dizendo vocês? Vai depender do contexto comunicativo. Numa situação comunicativa, a gente percebe por aqueles elementos que a gente viu nas figuras, né? A maneira como as pessoas estão vestidas, a proximidade, o distanciamento, se existe ou não, a gente percebe isso na hora da conversação. Então, pelo contexto comunicativo, a gente percebe se esse ustedes está significando senhores ou senhoras, ou se ele está significando vocês. Vale, chicos, chicas? Vamos a repassar rapidito. Nós temos pronomes de tratamento informal e formal. Em castelhano, ¿cuáles son los tratamientos, los pronombres de tratamiento informales? Tú y vos.
Vós se fala na Argentina, no Uruguai e em algumas outras localidades. De maneira geral, que é o que a gente vai usar mais durante as aulas, a gente vai ficar com o tu, porque o tu, digamos, é mais universal, certo? Isso quando eu estou falando diretamente para uma pessoa. E se eu quero tratar essa pessoa de maneira formal, eu vou usar o pronome usted. Na Espanha, na América Latina e em qualquer lugar do mundo onde se fale castelhano ou espanhol, que são sinônimos, certo? Quando eu estou me dirigindo a mais de uma pessoa, aí eu tenho vosotros e tenho ustedes. Vosotros é formal ou é informal? Respondam aí em casa. Vosotros é um pronome de tratamento informal e significa em português vocês. Vosotros significa vocês. Ustedes é um pronome de tratamento formal, que significa os senhores e as senhoras. O que acontece com os pronomes de tratamento em plural? Vosotros só se usa na Espanha e ustedes se usa na Hispanoamérica, na América que fala espanhol, certo? Então, ustedes eu vou usar tanto para tratamento formal como para tratamento informal. E como é que eu sei a diferença? Pelo contexto eu vou perceber a diferença, ok? Muy bien. Então, essa hora, vamos a começar a praticar. Vamos começar a analisar algumas situações de interação social e vamos perceber, vamos pensar sobre isso e decidir se a maneira de se tratar é formal ou informal. Observem, aqui em cima nós temos situações mais formais e aqui embaixo nós temos situações menos formais, mais informais. O que nós temos aqui na primeira figura? Um ambiente de escritório, dois colegas de trabalho ou um superior hierárquico com uma pessoa inferior na cadeia hierárquica e eles estão conversando provavelmente sobre algum assunto de trabalho. Num ambiente de trabalho, vestidos de maneira formal, eu vou tratar essa pessoa por tu ou por usted? Por usted é um tratamento formal, eu estou num local de trabalho. Qual é a situação que a gente tem aqui? Diferença de idade, certo? Nós temos uma diferença de idade, nós temos uma criança e uma pessoa mais velha. A criança está falando com a pessoa mais velha. Quando existe uma diferença de idade, o que manda as leis do respeito e da boa convivência? Que a gente guarde uma certa deferência à pessoa mais velha, não é isso? Então, essa criança vai tratar o avô ou o tio dela por tu ou por usted? Por usted. Seguramente por usted. É uma questão de respeito, tá? Vou chamar ele de senhor. Usted. Aqui nós temos uma situação de duas pessoas que não se conhecem. Eu estou na rua, eu quero saber que horas são, eu tenho uma pessoa que eu não sei quem é, mas eu vejo que ela tem um relógio ou que ela está com o celular na mão, eu quero me aproximar e quero perguntar para essa pessoa que horas são. Eu vou tratar essa pessoa por tu ou por usted? Uma vez mais, as regras da etiqueta e da boa convivência entre as pessoas nos dizem que com uma pessoa desconhecida de entrada, eu devo tratá-la com o maior respeito possível. E o maior respeito possível em castelhano é chamando essa pessoa de usted. E do mesmo jeito, essa pessoa, quando me responder as horas, também vai me tratar por usted. Estamos entendendo? Espero que sim. E aqui o que nós temos? Uma situação de uma autoridade, uma figura pública que representa uma autoridade que é o policial, certo? Eu estou na rua, eu estou perdida, vejo um policial, eu quero pedir ajuda, eu me aproximo desse policial, aqui nós temos um turista que está perdidíssimo aí no meio da cidade, e aí eu vou tratar esse policial por usted também, eu vou chamar ele de senhor. Tá? Tratar por usted é como chamar de senhor. Eu vou me aproximar do policial, vou tratá-lo por usted e vou perguntar o que eu precisar. Aqui abaixo nós temos duas situações que já são mais informais. O que nós temos aqui? Dois amigos, não estão com roupa de escritório, provavelmente talvez sejam essas duas mesmas pessoas que agora eles são amigos, se conheceram no escritório, foram bater um papo. Quando eles estiverem no barzinho, tomando um negocinho,
vestidos de maneira descontraída, descontraídamente repousados sobre o balcão, seguramente nesse momento eles vão tutear-se. Olha o título da nossa aula, nos tuteamos. Em algum momento eles podem dizer, nos tuteamos, por quê? Porque eles já se conhecem, eles já estão começando a ficar amigos, não existe mais a necessidade de manter essa distância formal do você. Então a gente já pode se tratar por tu, já podem tutear-se. E aqui nós temos a mesma situação da pessoa mais velha com a criança, só que agora quem fala é a pessoa mais velha. Quando a pessoa mais velha se dirige a uma criança, uma pessoa bastante mais jovem, não vai chamar essa pessoa mais jovem de você, né? Vai chamar essa pessoa de tu. Então aqui é o tratamento informal, de tu. Ok? E agora a última coisa que eu queria chamar a atenção para vocês, quem assistiu a primeira aula, observem que na primeira aula, quando a gente falava dos saludos e despedidas, nós tínhamos como está e como estás. A diferença aqui é a conjugação do verbo. Como estás, tu, tratamento informal, e como está, usted, tratamento formal. Professora, mas só uma letrinha e muda tudo. Uma letrinha que muda muita coisa quando a gente está aprendendo e se comunicando em castelhano. Porque é essa letrinha que vai determinar a forma de tratamento. Porque eu estou conjugando o verbo estar na segunda pessoa. Então, eu estou tratando essa pessoa por tu. Se eu conjugar na terceira pessoa, como está, eu estou tratando essa pessoa por usted. Vale, chicos e chicas? Vamos adelante. Então, vamos a praticar um pouquinho mais. Agora, nós vamos fazer um exercício. Eu vou mostrar aqui algumas relações, algumas interações sociais, a gente conversando com algumas pessoas hipoteticamente, e vocês vão ter que me responder se nessa situação eu trataria essa pessoa por tu ou por usted. Um companheiro de classe, um colega de sala de aula, tu ou usted? Respondam na hora mesmo. Muy bien, chicos. Tu, ou se estou na Argentina ou no Uruguai, vos. Tá? Que os dois servem para tratamento informal. Outro. Com uma senhora de 70 anos. Tenho que conversar com uma senhora. Eu vou tratá-la por tu ou por usted? Respondam em casa. Eso es. Usted es la forma de tratamiento para una señora. Otra. Com um policía en la calle, na rua, me encontro com um policía. Eu vou dizer para esse policía, ei, tu, ou eu vou dizer para ele, ei, senhor, usted, por favor. Esto es, usted, com a policía. Com um vecino de 18 anos. Tenho um vecino, tenho um vizinho, e ele tem 18 anos. Eu vou tratá-lo por tu ou por usted? Tu ou vos. Se estou em Argentina, Uruguai, vos substitui tu. ¿Vale? Com a diretora del colegio. Tengo que ir a hablar con la directora. ¿La voy a tratar por tú o la trato por usted? Respondan en casa. Eso es, por usted. La directora del colegio, usted. Com la dependienta de uma tienda. Aqui a gente vai ter que fazer a tradução. Dependienta, atendente. De uma tienda, de uma loja. Aquela moça que vai nos receber na loja e vai nos atender. Tu ou usted? De entrada, gente, usted. Ah, mas é uma loja de moda jovem, a atendente é super jovem, aí tudo bem, eu posso tratar por tu. Sim? Mas de entrada, lembrem disso, de entrada, sempre a gente deve reservar a formalidade quando a gente fala em castelhano, vale? Então, de entrada, usted. E a última, com tu primo. Como hablarias com tu primo? Você tem um primo, como é que você fala com seu primo? Você vai chamar ele de senhor ou vai chamar ele de tu? Tu. Vale? Com tu primo, tu ou vós, que são os pronomes que se substituem. Vale? Já hemos praticado? Queda claro? Fica claro com quem a gente trata tu e com quem a gente trata usted? Acredito que sim. Mas vamos lá.
Vamos analisar um pouquinho mais. Aqui nós temos algumas frases que são utilizadas de maneira informal com o pronome tu, e aqui nós temos um tratamento formal com o pronome usted. Eu gostaria que vocês observassem, principalmente as coisas que estão marcadinhas de vermelho, certo? E observassem que diferenças há entre a maneira de construir uma frase e a maneira de construir outra. Observem. Vamos ver aqui na primeira. Como te llamas? Vejam os pronomezinhos de tratamento, os pronomezinhos que a gente viu na primeira aula. Te. Eu estou falando com tu, eu vou usar te. Se eu falo com os te, o pronome vai ser de terceira pessoa, como se llama. E aqui também, ó, tu tem o S, terceira pessoa, os te, não tem o S. Isso é um sinal claríssimo para a gente entender se a forma de tratamento está sendo tu ou os te. Donde estudias, donde estudia, outra vez, ó, o S marcando a diferença do tratamento formal ou informal. Gente, cuidado que eu escuto muito essa pergunta ou às vezes essa afirmação nas aulas. Que estudias com S é porque é plural, não existe, é verbo, não tem plural. O S marca segunda pessoa. Donde vives, donde trabajas, esse Szinho vermelho está errado, hablas, ou seja, o vermelho tinha que estar aqui, hablas francês, e tu, sempre que eu tenho a marca do S, segunda pessoa, tu, tratamento informal. E quando o verbo vem sem o Szinho, conjugado na terceira pessoa, vive, trabaja, habla, então isso quer dizer que eu estou tratando a pessoa por usted, mesmo que o pronome usted não apareça na frase. Vejam, donde vive? Apareceu usted aí? Não, mas eu sei que eu estou tratando essa pessoa por usted. Por quê? Porque o verbo está conjugado na terceira pessoa, ok? Então, essa marca do S é muito importante, e o pronomezinho aqui também. Vamos ver mais? Vamos fazer outro exercício. Vocês estão vendo que as nossas aulinhas, a professora dá um pouquinho do conceito teórico e depois a gente vem praticar, porque língua a gente aprende assim, não tem para onde correr, é praticando. Observa os seguintes diálogos e indica se o tratamento é formal ou informal. Então agora vocês vão observar o pronome, a conjugação do verbo, certo? E vão me dizer se a forma de tratamento está sendo formal ou informal. Vamos ver aqui o primeiro diálogo. Senhorita, ¿puede traerme un poco de sal? Por supuesto, aquí la tiene. Por supuesto significa com certeza, obviamente. Né? Formal ou informal, gente? Responda em casa. Formal ou informal? Resposta? Formal. Senhorita. Estou chamando de senhorita, não estou chamando de chica. Né? Puede. Verbo poder, conjugado na terceira pessoa. Usted. Por supuesto, aquí la tiene. ¿Tiene o qué? La sal. ¿Sí? Tiene. Otra. Hola María, ¿cómo se encuentra hoy? Muy bien, gracias. Aqui nós temos duas pessoas que seguramente se conhecem, porque ela diz o nome, né? Hola María, ¿cómo se encuentra hoy? Muy bien, gracias. Formal ou informal, chicos? Responder em casa? Formal também. Ai, mas não disse senhora, professora. Não disse senhora, porque elas se conhecem, mas aqui eu estou dizendo como se. O pronomezinho se indica usted, terceira pessoa. Encuentra, sem o S, também marca a terceira pessoa. Se eu quisesse ser mais formal, eu diria, olá, senhora Maria. Mas às vezes eu já conheço uma senhora, eu sou a cuidadora dessa senhora. Então eu trato essa pessoa diretamente pelo nome, mas preservo o tratamento de usted. Vale? Outra, olá Julián, que tal estás? Tranquilo. E tu? E aqui qual temos? Formal ou informal? Observar. Que tal estás? E aqui o pronome de tratamento, tu. Ou seja, a forma de tratamento aqui é totalmente informal. Provavelmente são dois amigos que se encontraram. Vamos ver mais outra? ¿Sabías que faltam 2 semanas para los exámenes? No me digas. ¿Solo 2 semanas? ¿Sí? Entonces aquí vamos a analizar, ¿qué tenemos que analizar? Pronombres y verbos. Tenemos el verbo saber. ¿Sabías? Con S. Esto me indica tú o usted.
No me digas, del verbo decir. No me digas con S. ¿Tú o usted? ¿Ya sabéis la respuesta? Exactamente. Totalmente informal. Tratamiento de tú. Se están tuteando. Vale, chicos? Espero que os haya quedado clarísimo la diferencia entre tú y usted. Esta fue nuestra clase de hoy. Como siempre, os dejo aqui para praticar mais e seguir estudando algumas dicas, algumas frases que vocês podem colocar lá no Google e pesquisar. Tratamento formal e informal em espanhol, exercícios. Tem muito exercício na net, pessoal, em castelhano, vale? Pronombres de tratamento em espanhol, vídeos. Se vocês botarem lá vídeos, botarem na pesquisa de vocês vídeos, aparece uma porção também. El voceo em Latinoamérica. Para quem quiser estudar um pouquinho mais sobre essa questão do pronome de tratamento vos, tá? Então, esse uso do pronome vos no lugar do tu se chama voceo. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre isso, se alguém está pensando em fazer a faculdade na Argentina ou no Uruguai, vai ter que aprender o vos. Então, tá aqui, ó, el voceo em Latinoamérica. Ok, chicos? Bueno, esta fue nuestra clase de hoy. Muchísimas gracias y adiós.